Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui estamos novamente, com muita alegria, graças a Deus, estamos bem e esperamos que vocês também estejam. Então vamos dar sequência, aos nossos estudos. Hoje, com o roteiro 4 do tomo 1, módulo 3, Deus, a providência divina. Não deixa de ser também parte, dos atributos de Deus, porque essa providência estará envolvendo atributos como onipresente, onipresença, soberanamente bom e justo, entre a bondade e a sua justiça, e onipotência, porque ele tem poder. Então nós vamos ver aí, nós vamos saber o que seja a providência divina e quando ela acontece, como ela acontece, nessa ação providencial de Deus, com as criaturas. E para iniciar, nós vamos lá no anexo que vai trazer Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. É uma passagem muito bela. Com certeza, quem de nós não passou já por dificuldades e não passa por dificuldades, e com certeza, pelo menos para mim, que nos momentos de maior dificuldade, abro o Evangelho, me deparo com essa passagem e uma nova força, uma nova luz de confiança me impelem, a seguir e confiar em Deus. Vamos lá ler então a passagem. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, a erva, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É Jesus. É o nosso mestre, E me faz lembrar aqui a passagem muito bela também de Maria de Magdala, quando ela adentra, ela invade a casa do Simão, o judeu, que estava lá oferecendo um banquete, e recebia Jesus também.
não da forma adequada, né? E Maria Madalena entrou e chorou, né? Lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos e ungiu com perfume, né, de alabastro, que é um perfume muito caro. E ele a leva e diz para ela, conversa com ela, né, que ela poderia ser a mãe, né, dos filhos. Aí ele falou assim, e ele diz para ela que ela fosse mãe. E ela falou para ele que ela não poderia ser mãe, né, porque ele a bem conhecia e sabia que ela não podia ser. E ele a leva até uma janela e mostra ruínas. E as ruínas com trepadeiras que tinham subido ali naquelas pedras caídas, formavam lindas flores. E ele diz para ela, né, que se Deus cobria com flores aquelas ruínas, quanto mais não faria por suas criaturas, que eram muito mais do que ruínas, né? Então, a gente tem que ter sempre esse pensamento, a gente tem que se amar, crer e confiar na bondade desse Deus tão maravilhoso, né, que está sempre presente. Bom, então o que é a providência divina? Aqui tem na frente mesmo do roteiro, vai dizer que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Está lá na Gênesis, capítulo 2, item 20, onde Kardec escreve sobre isso. Aí me faz lembrar mais uma vez, eu que gosto dos causos, da neta de Simone de Nelly, nossa companheira, ela contando que ela estava dormindo com a sua neta lá na casa de sua filha, e a neta não dormia de jeito nenhum, ficava perguntando coisas, e ela fez a oração com a neta dela, e falando para ela dormir. E a menina perguntou para ela, seu vó, Deus, ele vê tudo? Ele fica vendo todas as pessoas, enxergando, vendo tudo que elas fazem? E Simone respondeu para ela, é sim, Deus vê tudo, ele sabe tudo que a gente faz. Aí a menina ficou pensativa e falou para ela assim, nossa, deve ser muito chato, né, vó? Criança é ótimo, né? Mas, na verdade, como se dá, né, essa providência? Será que Deus fica lá vendo e assistindo tudo, vendo o que nós fazemos e dando lá ou a recompensa ou o castigo para nós? Como que é isso, né? E aqui ele vai nos dizer, né, o que é a providência, né? Ele já disse que é a solicitude de Deus. Como ela se dá? Bom, nós, criaturas divinas, criaturas dele, né, de toda a sua criação, de todo o universo, nós vivemos nele, né? E até mesmo o mais ínfimo, né, a mais ínfima criatura, a menor, né, o menor pensamento é ouvido. E isso leva aos incrédulos se perguntarem, né, como, por que um ser tão poderoso ele vai abarcar todas as coisas, e até mesmo ele vai olhar uma formiguinha, como é que ele vai, que providência ele tem para com esses bichinhos, né, esses insetos, até mesmo verme, e mesmo aquelas bactérias, aqueles que a gente nem enxerga a olho nu, né? Mas Deus a tudo preside, como diz aqui, ele é tão grande e ele preside a tudo. Não só olha, mas ele preside, ele olha
e Ele providencia aquilo do que temos necessidade. E para os irracionais, Ele traz o quê? O instinto, não é? E o que é isso? Como que é esse instinto? Gente, as leis de Deus, elas são para todo o universo. Então ele não fica ali anotando cada um que vai dizer, ele é luz, não é? E ninguém nem sabe, nós não sabemos explicar totalmente que seja Deus, né? Mas nós sabemos que ele é a causa de tudo e está em toda parte. E a tudo assiste, ele tem ciência de tudo e daquilo que nós necessitamos. Porque as suas leis são perfeitas e valem para todo o universo. Então, nós estamos submetidos, toda a sua criação está submetida a essas leis perfeitas e universais. Então, através delas é que vêm as respostas. Mas o homem, muitas vezes, ele nem sempre ele está ali em conformidade com essa lei, né? Então, nós temos o livre-arbítrio e, muitas vezes, nós temos aquele retorno indesejado, mas nós devemos culpar somente a nós, porque Deus não castiga. Ele tem leis perfeitas e a sua bondade é soberana, né? Como todos os seus atributos. Então, ele é soberanamente bom e justo. Por isso, a justiça divina difere da justiça humana, porque ela vem, até nas leis naturais que a gente estuda, uma das leis é justiça, amor e caridade. Ela é trina, né? Então, são inseparáveis. Então, a bondade de Deus é isso. É justiça, amor e caridade. E do homem, muitas vezes, beira a vingança, né? E então, Deus, ele não se esquece de ninguém. E nós não precisamos, quando fazemos as nossas rogativas, nós não precisamos gritar para que o som retumbe e ultrapasse os espaços. Não, porque nós estamos nele. Então, os nossos pensamentos soam como sinos. Já pensou? Aqui diz isso, né? Achamos-nos constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Em Deus, Emmanuel que disse, em Deus vivemos e em Deus nos movemos. Então, todo pensamento nosso está nele. Então, ele percebe. Imagina-se uma teia de aranha, aquela aranha lá. Então, um mínimo toque naquela teia vai vibrar, né? Assim, os nossos pensamentos vibram, né? E estão em Deus. Por isso que a gente deve manter os nossos pensamentos em alta, para que a nossa vibração se eleve, não abaixe, porque tem baixas vibrações também. Mas Deus escuta através de outras criaturas, né? Porque a providência divina é assim. Existem a sintonia. Com quem nos sintonizamos? São leis divinas, né? Ação e atração. Então, isso também há providência. A cada um será dado segundo as suas obras. Como é que nós nos relacionamos conosco, com o próximo? Assim a resposta será. É o nosso relacionamento com Deus. Por isso Jesus disse, o que fizerdes às menores das criaturas é a mim que o fazem. Assim com Deus, porque ele era assim com Deus, né? Com Deus. Ele compreendia já. Ele era um Cristo, né? A altura, né? A superioridade dele fazia com que ele compreendesse Deus através das suas leis, né? Já era um ser autônomo, não precisava de lei alguma para regê-lo.
Ele já tinha. Nós temos as leis de Deus inscritas em nossa consciência, mas muitas vezes nós precisamos descobrir a duras penas. Jesus já tinha passado por todas essas fases da humanidade. Era um anjo já, um ser puro. Então, para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade, aquilo que a gente falou, né? Porque Ele já criou leis perfeitas. Então Ele não tem que vigiar ninguém, nem ficar olhando, fulano fez isso e anotando no caderninho. Não, nós temos uma consciência onde gravamos tudinho e seguimos porque as leis estão também gravadas. Então o tribunal interno nós temos e sabemos depois se aquilo foi certo ou se foi errado. E naquilo que nós precisarmos, a providência divina irá trazer para nós situações em que nós vamos vivenciar dificuldades ou alegrias, né? E ele vai dizer aqui: os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Olha o poder que temos, né, no pensamento. Por isso que Jesus falou, né, não precisa nem a ação em si, né? O nosso pensamento vai nos dizer o que é que nós estamos buscando para nós mesmos. São sementes que atiramos, né, ao solo e com certeza um dia nós vamos deparar com a colheita daquilo que nós semeamos, mesmo em pensamento. Vigiemos e oremos, né, para que a gente semeie boas coisas, para que nós colhamos também boas coisas. Então, quando nos ocorre dificuldades, né, quando nos vêm as provas, né, então as provações da vida representam assim os cuidados de Deus para com todos os seus filhos, oferecendo-lhes benditas oportunidades de progresso espiritual, como nos esclarece o benfeitor Emmanuel. Nós vamos aqui ler um trecho muito lindo, né, do que o Emmanuel ele diz sobre essa solicitude, essas bênçãos de Deus, né, nessas provações que muitas vezes a gente não aceita bem, né? Na maior parte das vezes a gente tem que dar uma xingadinha, a gente acha que Deus tem que nos atender sempre, sendo que Ele atende sempre, porém no tempo certo. Tudo nos chega no tempo certo, naquele tempo em que já podemos acolher melhor. E às vezes não vem da forma que nós esperamos, vem de outras formas, vem de travestidos às vezes de problemas. E quando a gente acolhe com gratidão, buscando entender a problemática e rogando, né, que Deus nos auxilie para que a gente compreenda ali o que é que Ele está querendo nos dizer, nós vamos passar por a dificuldade, vamos nos esforçar e mais adiante vamos compreender o que é que Deus queria nos dizer, né? E vamos ver com muita gratidão os resultados. Dizem que nós só vamos saber o que é bom ou ruim depois que o tempo trazer os resultados. Às vezes uma coisa que julgamos muito boa, mais adiante vamos ver que não era tão bom assim pelos resultados. Então a gente tem que ter paciência para aguardar o que Deus envia para nós, né? Os resultados daquelas situações, das coisas que nos acontecem, né? Até mesmo de ofensas. Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo e ele falando dos nossos credores, que aquele que sabe
que mais tem conhecimento, ele é devedor daqueles que têm menos conhecimento. Assim, numa escala crescente, né? Então, os nossos guias são nossos devedores, porque nós estamos abaixo deles. Então, eles devem ter mais solicitude para conosco, nos ajudando a conquistarmos também graus mais elevados, né, de consciência. E assim aqueles que nos ferem, aqueles que nos causam danos, eles são os nossos credores, porque eles não conhecem Deus da forma que conhecemos. Se nós julgamos o que eles fazem errado, se já temos uma compreensão maior, é nosso dever compreender e auxiliar esses que são os nossos, que a gente julga ser os nossos devedores, mas nós é que somos devedores deles, eles são os nossos credores. É a lei, né? É muito bonito isso. E me faz a gente refletir muito e rever as nossas posturas para com aqueles com que Deus nos cerca, né? A gente ser mais paciente, mais tolerante e buscar mesmo essa presença de Deus em tudo, porque Ele nos vê como filhos. Então é preciso que nós tenhamos consciência dessa nossa filiação, dessa nossa herança divina, para a nossa caminhada rumo, né, a Ele. É preciso que a gente vença os obstáculos com humildade, né, para ver nos outros criaturas iguais a nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós, aquele que ele desconhece, ele faz espontaneamente, porque já compreendeu, já passou, né, disso, e não se vê melhor do que criatura alguma. Então Emmanuel, ele continua: em todas as provas que te assaltem nos dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam, e escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada, para doar-lhes a solução. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom, essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude, compreendamo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Donde se segue que devemos confiar nele é o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Então, é esperarmos em Deus, do verbo esperançar. Em tudo tenhamos confiança e esperança. Gente, nesse momento, assim, hoje, quando eu li aqui a passagem que eles escolheram, tudo que encaixa nos dias de hoje, né, pelos quais nós estamos passando, nessa pandemia, e muita gente preocupada, como que vai ser amanhã, como que as coisas vão ocorrer. Gente, nós não podemos esquecer da mão poderosa de Deus que está sobre todos nós. Nós não podemos desconhecer e nem desesperançar quanto às ocorrências dos homens, porque Deus está acima de tudo, acima de todos nós. E a sua providência, a sua inteligência é maior do que a de todos os homens. Muitas vezes nós estamos confiantes que a nossa vontade será realizada, porque tudo em volta, tudo externo, nos indica coisas
né, que aquilo ali vai dar certo, ou que não vai dar certo, mas nós esquecemos dessa providência de Deus e da sua inteligência, da sua bondade e justiça, agindo, e coisas acontecem que vão nos mostrar que Ele nunca nos deixa sós. Ele está presente em todos os momentos. Para encerrar, eu vou ler aqui uma historinha desse livro, Bem-aventurados os Simples, de Valdo Vieira, pelo Espírito Valério. A historinha chama Alguns Segundos. O caminheiro solitário seguia com fome à margem do caminho. Nervoso e impaciente, ia censurando a tudo e a todos por achar-se em penúria. Caminhava devagar quando viu algo na estrada chamando-lhe a atenção. Uma cédula. Abaixou-se e colheu o achado. Uma nota de 1000 cruzeiros enrolada e manchada. Contudo, para surpresa sua, era somente a metade da cédula, que, apesar de nova, fora inexplicavelmente cortada. Ainda mais irritado, amarfanhou o papel valioso e atirou à correnteza do rio, blasfemando. Deu mais alguns passos à frente, seguindo pela mesma estrada, quando surpreendeu outro fragmento de papel no solo. Inclinou-se de novo e apanhou. Era outra metade da célula, que, enervado e contrafeito, havia projetado nas águas. O vento separara as duas partes. Ele, porém, não tivera paciência de esperar alguns segundos apenas. Há sempre socorro às nossas necessidades. No entanto, até para receber o auxílio da divina bondade, ninguém prescinde da calma e da paciência. Então, gente, que nós possamos confiar mais nesse Deus que nos criou a tudo e nos conhece como ninguém, sabe das nossas necessidades, conhece tudo por dentro, nos refolhos mais íntimos, Ele sabe e espera que nós confiemos nele, façamos a nossa parte, né? Cumprindo com os nossos deveres, porque é preciso que nós também estejamos conformes à lei dele, a fim de que nada nos falte, né? Porque, como disse lá na passagem, todas essas... o Pai bem sabe do que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, façamos a parte que nos cabe, cumpramos com os nossos deveres cristãos, sejamos cristãos, né? E como verdadeiros espíritas, vamos procurar nos melhorar como pessoas, sermos mais positivos, né? E para transmitir àqueles que estão em nossa volta a confiança e a esperança, para que eles também se tranquilizem, né? E que essa onda de amor, de esperança, possa envolver o nosso planeta, para que a gente saia dessa situação difícil. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.